Um bom dia, alunos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã em Campo Grande. Seja muito bem-vindo. Você que nos visita também, muito bem-vindo. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos oriente no estudo nesta manhã, ilumine os nossos pensamentos, para que compreendamos a palavra dEle e possamos assim praticá-la. Algum aluno ou aluna, por favor, tenha a liberdade de orar ao Senhor, uma oração específica. Amém. Por esse dia que o Senhor nos deu. Amém. Pedimos que o Senhor traga segurança aquelas pessoas que ainda não chegaram e estão se dirigindo para cá, Senhor. Amém. E abençoe também aquelas pessoas que não irão vir, Senhor, em seus lares, cuidando delas. Amém. Te peço, Senhor, o teu Espírito, Senhor, esteja sobre o Rodrigo. Amém. Sobre o pastor Rodrigo também. Amém. Dando aquilo que tu desejas, Senhor, para nós. Usa os teus servos, Senhor. E também prepara o nosso coração para ouvir, Pai, aprender e praticar aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã. Nos ajuda a te cultuar e que seja realmente para a tua glória o nosso culto, Senhor. Amém. Te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Queridos, continuando o estudo do breve catecismo, nós estamos quase terminando aquela grande segunda parte, da pergunta 21 até 84. Estamos quase caminhando para terminar essa segunda parte, que é Cristo, redenção, graça e lei. Hoje nós vamos ver, se Deus permitir, o último mandamento, o 10º mandamento: não cobiçarás, tá bom? Terminando esta segunda grande parte, nós vamos então para o derradeiro do nosso estudo aqui, segundo essa divisão que eu fiz do breve catecismo, tá bom? Partindo então para a terceira parte, salvação, crescimento em graça. Perguntas 79, 80 e 81, falando sobre o 10º mandamento. A pergunta 79, vamos lá, alunos, todos juntos, como bons catecúmenos, vamos falar, vamos em voz alta, repetir o enunciado da pergunta 79. Todos juntos, vamos. Qual é o 10º mandamento? E a resposta? O 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E este texto está previsto no capítulo 20 de Êxodo, como a gente tem visto agora no versículo 17, ok? A resposta é a transcrição do versículo 17 do capítulo 20, tá bom? Pergunta 80, todos juntos, bem forte. O que o 10º mandamento exige? O que o 10º mandamento exige? E o breve catecismo nos dá como resposta a seguinte: o 10º mandamento exige o pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Vamos dividir esta resposta em duas partes. Primeira parte: o 10º mandamento exige o quê? Ele exige o pleno contentamento da nossa própria condição. Mas qual condição é essa? A condição de pecador? Eu me contento com a minha condição de pecador. Não é nesse sentido que a resposta traz. Não é a condição de pecador, mas é a condição no sentido do que você tem. Aquilo que você tem. Tem tanto quanto bem material, quanto honra, quanto cônjuge, quanto filho, quanto família. Aquilo que você tem. A sua condição, ou seja, aquilo que você recebeu de Deus como bênçãos. Ok? É isso que o breve catecismo está dizendo. Então, a resposta é: o 10º mandamento exige de você e de mim um contentamento. O que é contentamento? Satisfação. O que mais? Outro termo semelhante. Contentamento, satisfação. Vamos? Gratidão, muito bem. Alegria. Eu estou contente com
condição que Deus me permite viver. É isso. Isso faz com que nós não cobicemos. Exatamente. Perceberam? Então, é isso que o 10º mandamento exige. O pleno contentamento com a nossa condição. E mais, bem como disposição caridosa para o quê? Para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Porque a cobiça, além de nós, o que o 10º mandamento exige, é nós estarmos contentes com a nossa condição, com aquilo que Deus tem nos dado, N bênçãos que Deus tem nos dado, e também nós termos uma disposição caridosa, ou seja, nós aceitarmos e recebermos e olharmos de bom grado aquilo que o próximo também tem. Porque a cobiça, ela nasce no nosso coração. A cobiça é um pecado que começa aqui dentro, e aliás, é um dos pecados que o outro não vê. Quem sabe eu cobiço e nunca ninguém vai ver. Talvez isso não se exteriorize, mas Deus vê a cobiça que está no meu coração. Porque quando fala honra teu pai e tua mãe, é por meio de atitudes, né? Começa assim no coração, eu tenho uma disposição para honrar pai e mãe, mas isso se transborda, isso extravasa através de atitudes, de honrar pai e mãe. Não matar também, ok? Outros, vamos lá. Não adulterar também, é através de atitudes, isso mostra que eu pratico ou não esse mandamento. Mas a cobiça começa aqui dentro, e quem sabe fica aqui dentro. E ainda assim eu estou pecando. Não é porque eu faço ou não faço alguma coisa que eu não estou cobiçando. No Código Penal brasileiro, um crime só acontece quando ele é executado. A fase de cogitação, o que é a fase de cogitação? O pensamento não é punível. O que não é punível? Por exemplo, isso. Artigo 121, não matar, ou matar alguém. Se eu tenho o desejo de matar alguém, eu não posso ser punido por isso, de acordo com o Código Penal brasileiro. A cogitação não é punível, só a execução. A quarta fase é a prática do crime, matar alguém. Porém, diante da lei de Deus, intenções são puníveis. Deus vê o coração. Deus vê aquilo que eu planejo. Deus vê aquilo que na minha mente eu tenho estratégias de pecar. E aí eu já estou pecando. Ok? Muito bem. Eu tenho que ter uma disposição caridosa para com o bem do próximo, para com aquilo que o próximo tem. Hebreus 13:5. Esse texto assenta no nosso coração, e é esse texto, dentre tantos, que vai nos ajudar a nós combatermos o descontentamento. Aquilo que a gente tem no coração de não estar satisfeito com tudo o que o Deus tem nos dado. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Amém. O texto começa assim: não sejam avarentos, estejam contentes com o que vocês têm, né? Nós poderíamos dizer que a avareza, ela é um passo a mais da cobiça. Não sejam avarentos, pelo contrário, contentem-se com o que você tem. E aí, o escritor de Hebreus dá a base para nós estarmos contentes com o que nós temos. Não é porque eu conquistei ou deixei de conquistar. Não é porque eu ganhei ou perdi. Mas é porque Deus cuida de mim. O nosso foco não é na horizontal, para nós estarmos contentes com o que Deus tem nos dado. O nosso foco é na vertical. Deus tem me dado, Deus não tem me dado. Por isso eu devo ficar contente. Por quê? Em última análise, porque Deus não erra. Deus não erra. Se Ele te deu, amém, obrigado, Senhor. Ele não errou ao me dar. Se Ele não me deu,
Obrigado, Senhor, porque Ele não errou em não me dar, ou em tirar, ok? Olha só que legal. Deus dá, Deus tira, porque nunca jamais te abandonarei. Deus cuida de nós. A base de nós estarmos contentes é um relacionamento com Deus, de gratidão, de adoração, de rendição. Isso vai mudando o nosso coração descontente, não é? E vai mudando a cobiça do nosso coração, um relacionamento com Deus. Outro texto, Atos 9:36. Aqui é um exemplo de uma pessoa que foi caridosa, que buscou combater a cobiça no seu próprio coração. Quem achou, leia por favor, Atos 9, versículo 36. Atos 9:36. Tabita, uma discípula, ela era do caminho, como eles eram chamados na época, né? Cristãos. Ela professava a fé em Jesus Cristo e ela era notável por sua caridade e por suas boas obras. Gente, a cobiça no coração de Tabita era tratada diante de Deus a ponto dela ter atitudes, obras, boas obras e caridade para com o próximo. Quando a cobiça é tratada no nosso coração, quando nós vamos buscando de Deus limpar o nosso coração, que cobiça, que quer, que deseja, não só mais coisas para mim, mas também eu quero as coisas do outro. Quando Deus vai tratando isso no meu coração, isso vai refletir em atitudes de caridade, de doação, de respeitar o bem do próximo, de respeitar a situação do próximo. Esse exemplo é interessante para nós, de Dorcas, de Tabita, ok? Vamos para a próxima pergunta? 81. O que o 10º mandamento proíbe? Na 80, o que o 10º mandamento exige, ou seja, aquilo que nós devemos fazer. Agora, o que ele proíbe? E a resposta é bem forte, todos juntos, alunos, vamos lá. O 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Perceberam que é o inverso? É o inverso. Aquilo que o mandamento exige, agora ele está proibindo. Proibindo o quê? Se ele exige o contentamento, ele proíbe o descontentamento, por óbvio, né? Proíbe nós estarmos descontentes com a nossa própria condição. E mais, proíbe também todo movimento, todas as nossas atitudes e também pensar, e também cogitações de inveja ou pesar. O que é pesar? Eu estou chateado pela prosperidade do próximo. A cobiça faz isso no meu coração. Quando eu deixo a cobiça aflorar, essa obra da carne também, porque vem do meu coração pecaminoso, quando eu deixo ela aflorar, eu fico chateado, eu fico pesaroso por conta da prosperidade do próximo. Quando eu vejo você que ganhou um cargo, foi contratado por um cargo melhor do que o meu, eu fico chateado. Eu fico com pesar pela sua prosperidade. Quando eu vejo que você conquistou alguma coisa pela bondade de Deus, por bênçãos de Deus, eu fico muito mal. Porque eu queria para mim. Porque eu queria que fosse para mim. A minha situação deveria ser igual à sua, ou melhor do que a sua. Entendeu? Isso é cobiça no coração. E mais, tem a terceira parte. E todas as tendências ou afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertence. Quando o foco da nossa vida, do nosso olhar, das nossas intenções está desordenadamente em direção ou com o objetivo de visar o bem do próximo, aquilo que ele tem, seja bens, sejam honras, seja posição, seja família. Essa tendência desordenada
de querer aquilo que o outro tem. Isso é cobiça no coração. E a cobiça, o irmão Tiago escreve muito bem sobre a cobiça. Capítulo 4, de 1 a 3. Por favor, abra lá, Tiago, capítulo 4, de 1 a 3. Tiago já começa dizendo assim, vocês têm noção por que vocês estão guerreando entre si? Por que um quer mais, outro quer mais, outro quer o bem do outro, outro tem inveja do outro, outro cobiça as coisas do outro? Vocês sabem por que vocês estão vivendo nessa guerra? Tiago faz uma pergunta e ele mesmo responde. É a cobiça que existe no seu coração, no nosso coração. A cobiça está aqui dentro, esse desejo desordenado, pecaminoso, pelas coisas do próximo. Isso que gera guerra, gera disputa. Eu preciso correr para ser melhor do que você. E se você receber uma bênção de Deus, o meu coração cobiçoso não se alegra com a sua condição e eu fico tentando te dar uma rasteira. Esse é o nosso coração cobiçoso. Eu não quero que você seja melhor do que eu. Eu não admito essa situação por causa da cobiça do meu coração. E Tiago continua. Por conta da cobiça, por conta desse pecado no nosso coração, a gente não sabe pedir. Sabe por que ele fala isso? Porque quando a gente ora a Deus com o coração cobiçoso, a gente faz, Senhor, me dá mais. Senhor, eu preciso de mais. Senhor, eu quero mais. Aí Tiago fala, vocês não têm porque vocês pedem mal, para esbanjar. Ou seja, vocês estão pedindo coisa que Deus não vai dar para vocês. Vocês não sabem pedir. Em outras palavras, por trás desse ensino, o Tiago está dizendo assim, vocês têm que pedir um coração grato, contente, agradecido com a situação de vocês. É isso que o Tiago está falando. E nós precisamos aprender isso, né? Como eu preciso aprender a ter um coração contente com a situação que Deus me dá e me alegrar com a situação do outro. Outro texto, Romanos 12, versículo 15. Esse texto é sensacional para nós estudarmos a respeito da cobiça. Romanos 12, versículo 15. São duas situações que nós ordinariamente vivemos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Vem cá. Chorar com os que choram não é tão difícil. Se condoer com a dor do próximo não é tão difícil. Porque normalmente o choro, quando você vê a pessoa chorando, ela está numa posição inferior de entrega, de perda. E você se coloca na situação para poder chorar com a pessoa. Ou seja, ela está inferior a você, porque ela está numa situação de perda e você não perdeu. Ela está em luto e você não está em luto. Então, ok, a pessoa está, entendam, inferior a você nesse sentido. Agora, alegrar com os que se alegram. O que é isso? A pessoa está muito feliz com o que ela recebeu. A pessoa está muito contente com as dádivas, as bênçãos, inclusive materiais que Deus tem dado a ela. Ela chega para você e fala, eu estou muito contente com tudo que Deus tem me dado, Rodrigo. Olha só, comprei um carro bonitinho, bacana. Deus me deu um carro. Ah, que legal, cara. E eu queria esse carro também. Ele está melhor do que eu. Deus tem dado a ele, não tem dado a mim. Alegrar com os que se alegram é também difícil. Não é fácil. Porque no nosso coração existe cobiça. Porque no nosso coração ainda existe descontentamento. Olha só que interessante. É? Opa! É verdade. E isso começa a
depreciar ou desdenhar da bênção que Deus deu, né? Nossa, carro bonito, mas que cor, né? Eu pegaria outra. Se fosse eu, não pegaria branco, pegaria preto. Entendeu? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mostra contentamento ou descontentamento no nosso coração. Isso tudo, o descontentamento é fruto da cobiça. Tá bom? Vamos então. Cobiça, do latim, etimologicamente falando, ou seja, na origem da palavra, a palavra cobiça do latim é cupiditas, que significa, é um desejo intenso, é uma ambição. Não é somente um desejo, não é somente uma vontade, porque desejo e vontade é a mesma coisa. Vontade, um desejo, aquilo que você quer. Não somente isso, mas aquilo que você quer muito. Eu quero isso. Desejo intenso, é uma ambição. Sabe aquelas pessoas ambiciosas que falam assim, ó, ano de 2025 eu vou chegar no meu primeiro milhão. É uma ambição. É uma ambição, né? Eu tenho uma meta. Eu preciso comprar daqui 2 anos, eu preciso ter daqui 2 anos 50 mil hectares de propriedade. Senão, eu não me chamo Rodrigo. É uma ambição. Está fora daquilo que Deus quer para você e para mim. Se Deus der, amém. Mas essas ambições são fruto do nosso coração cobiçoso. Ambições, é um desejo intenso. Isso é ambição. Porém, desejar não é em si cobiçar. Entenda. Desejar, ter vontades, querer, não é em si pecaminoso. Cobiçar. Por quê? Me explica. Agora eu quero ouvir de você. Calma, um de cada vez. E começa a colocar até se for pé de lado ou os princípios bíblicos de lado para atingir aquilo. Você coloca amém. Para atingir aquela vontade. Amém. Muito bem, Breno. O Pedro levantou a mão primeiro, depois a Ari. Acho que o desejo tem muito a ver com o estado do coração. Isso. Todos nós temos vontade. Isso. Você falou um ponto, o Breno falou inicial, você falou um ponto agora, Ari, aí a gente vai fechar. Ari. Se o desejo fosse pecado, não existiria aquele versículo que fala agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Olha só, o que o Breno falou, o que o Pedro falou, o que a Ari falou, a gente vai resumir da seguinte forma. O nosso coração é naturalmente mau, ok? Então dele, eu vou dizer para você, dele procede desejo mau, ponto, entenderam? Não tem como de uma árvore má produzir fruto bom, ok? Ok, porém, pós-regeneração, o Espírito Santo trabalha nos nossos corações para que esses desejos que brotam de um coração mau sejam transformados para nós querermos o que Deus quer para nós. Os nossos desejos são transformados, a nossa vontade é transformada, o nosso querer é transformado pela graça de Deus, porque o nosso coração é transformado, ok? Então os nossos desejos, as nossas vontades, sim, podem ser boas, querer coisas boas. Por exemplo, eu quero mudar de emprego, melhorar de vida, isso não é pecado em si. Aí vai aquilo que o Breno falou, desde que isso seja recorrente na minha vida, vira ambição, vira um desejo intenso, eu largo Deus, ou eu abandono Deus, eu não levo Deus em conta, eu destruo a minha família, eu renuncio princípios, eu sacrifico princípios para alcançar esse meu desejo de ter um emprego melhor. O que é isso? Cobiça, ambição, desejo intenso. Pai. Uhum. 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 Uhum.
Isso. Tudo para mim, né? Muito bem. Isso que eu ia falar. Perfeitamente. Mari, pois não. São pecados diferentes, né? São pecados diferentes. Porém, eles se assemelham no sentido que eu cobiço sempre o que é do outro. Eu desejo intensamente aquilo que é do outro. E a inveja, bom, eu poderia dizer que eu estou querendo aquilo que é do outro também. São sinônimos, porque é verdade, porque quando eu desejo aquilo que é do outro e fico mal quando eu não tenho aquilo que é do outro, eu estou invejando aquilo que é do outro. Isso, exatamente. Senhor, o Senhor deu para ele, mas não deu para mim, por quê? Isso mesmo. Podemos dizer que se assemelham no sentido de terem essa questão de desejar aquilo que é do próximo, de querer aquilo que é do próximo, e não estar contente com a própria situação. Muito bem, tá bom? É isso aí. Pai, você levantou a mão? Sim. Isso. Lá em 1 João, capítulo 2, se eu não me engano, João elenca aquilo que provém do mundo. O que provém do mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sabe o que tudo isso é? Cobiça. Concupiscência é cobiça. Concupiscência é desejo desenfreado. Concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Esse tripé sobre o qual o mundo está posto é cobiça, é desejo, é ambição, é estar descontente com o que Deus tem dado e querer aquilo que é do outro. Ok? César. Cezão, posso te interromper? Nós vamos ler esse texto no final. Mano, é isso aí. Passa a régua. Todo mundo. É isso, muito bem, Cezão. Desculpa, tá? Faz parte da última parte, nós vamos ler isso aí e nós vamos ler todos juntos bem forte para que esse texto entre nos nossos corações cada vez mais, que tenhamos essa convicção de estarmos contentes. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Muito bem. Quando então a cobiça se torna pecado? Você pode pensar o seguinte: se a prática é pecaminosa, desejá-la também é. Entenderam? Tal atitude é pecaminosa. Desejar fazer aquilo, desejar aquilo é. E eu vou voltar no início. Vontade, desejo pecaminoso é punível diante de Deus. Não é só porque não estou fazendo. Se eu estou desejando o que é mal, Deus requer isso de mim. É pecado desejar coisa pecaminosa. Não é? Sim. Isso. Sim. Não alcançou outras pessoas, é verdade. Isso. Exatamente. Quando então a cobiça se torna pecado, ou esse desejo se torna pecado? Quando o desejo se apresenta desenfreado ou obsessivo. O que é desenfreado? Não tem domínio. Esse desejo dentro de mim, eu não domino. Quem está me aconselhando não consegue me ajudar, ou tenta me ajudar, mas eu não consigo dominar, não consigo frear esse desejo que eu quero mesmo. Quero. Já viu a criança fazer isso? Eu quero, se joga no chão e bate, eu quero, mas ela quer uma bala. Querer uma bala não é ilícito, mas esse desejo desenfreado é. Então, quando o desejo se apresenta desenfreado ou obsessivo por algo lícito, eu
quero daqui 2 meses ir para Disney. Mas Rodrigo, você não consegue, você não pode. Incompatibilidade com a sua condição pessoal, você não tem condições. Irmão, fecha a boca, eu quero. Ora por mim porque eu vou. E me empresta dinheiro porque eu vou. De qualquer jeito, já está decidido. É isso que eu quero. Mas é uma coisa lícita ir para Disney, não é pecado. Mas eu não posso. E o meu coração está querendo isso. Isso é desejo desenfreado. Por uma coisa lícita. Mas é pecado. Desejo desenfreado. É incompatível com a minha situação, é um exemplo, né? Outra situação que desejo é pecaminoso. Quando o desejo é perverso por algo ilícito ou proibido. Aí está óbvio, né? Quando eu quero algo ilícito. Irmão, você não sabe. Eu estou apaixonada por uma pessoa casada. Irmão, é amor. É amor. Não, irmão, ora por mim para que a pessoa se divorcie. Irmão, irmã, eu vou orar por você para que Deus mude o seu coração, para você parar de desejar esse pecado, porque esse desejo é pecaminoso. Desejar coisa ilícita não tem cabimento. Muda o meu coração, Senhor, porque o que eu estou desejando é muito pecado, é muito feio, né? Entenderam? Alvos comuns da cobiça. Em Levítico, no versículo 17, que nós vimos, o capítulo 20, tem lá, né, a transcrição do 10º mandamento. E nós podemos resumir, conforme Tim Keller resume em seu livro Falsos Deuses, da seguinte forma: casa, boi ou jumento, isso se refere a dinheiro, propriedade, bens materiais. Dinheiro são alvos comuns da cobiça. Propriedade, bem, aquilo que o outro tem, eu quero. Segunda parte, mulher. Quando o mandamento mostra mulher, diz respeito a sexo, desejo sexual que todos nós temos, que devem ser freados pela graça de Deus, porque senão se torna cobiça, e eu cobiço a mulher do próximo, e eu cobiço aquela pessoa, e eu vou buscar pornografia, porque eu preciso satisfazer a cobiça do meu coração, porque está desenfreado, porque está obsessivo, porque está doentio, e doentio, entenda, pecaminoso, pecado, você não tem doença não, viu? Quem busca sexo ilícito, e depravação, e fornicação, não é doença, é pecado, tá? Tem irmãos que falam que é doença da alma, mas eles dizem que a doença da alma é pecado, precisa ser tratado, né? Sexo. E outro, servo ou serva, diz respeito a poder, domínio. Nós cobiçamos o poder que o outro tem muitas vezes, a influência que o outro tem. Todo mundo deu like para ele, ninguém deu like para mim. Eu quero ter essa influência também que o outro tem. Eu quero ter esse domínio sobre as massas. Isso é cobiça. Eu quero ser importante também, que nem a outra. Isso é querer, é cobiçar poder. Tim Keller fala sobre isso. E também o irmão Richard Foster fala no livro Dinheiro, Sexo e Poder. Nós lemos há muitos anos atrás com os homens, né, esse livro, Dinheiro, Sexo e Poder. Muito bom também. É um tripé que rege a cobiça e as práticas pecaminosas. Nós estudamos com os homens. Muito bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse slide? Pois não, Raquel? Eu acho que também foi um pouco da criação, mas eu tenho uma dificuldade que eu acho que às vezes, até que ponto é sadio também a pessoa ter alguma missão na vida para ela mudar de situação e sair da zona de conforto. Porque às vezes a gente fica assim, pensando, não vou me dedicar a isso aqui porque eu vou ter que abrir mão de tempos com outras áreas. Mas eu fico pensando, poxa, mas se não der esse passo, talvez você vai ficar sempre naquela condição. Eu entendi o que você está falando. Deus coloca para nós, Deus nos motiva, através do Espírito dele, a nós trabalharmos, buscarmos, através do suor do nosso rosto, o sustento, o ganha-pão, um bem-estar. Ele coloca isso no nosso coração. E coloca também N situações para que nós sejamos motivados a buscar isso. Vai fazer um curso, vai estudar, procura um novo emprego, vai, entrega currículo,
Deus coloca assim no nosso coração, porque é pecado também a preguiça, é pecado também a mão remissa. O que é mão remissa? O Provérbios fala assim, ó, o preguiçoso, ele quer que a pessoa ponha a comida na boca dele, não faz nada, nem levantar o braço, nem a mão para pôr a colher na boca. Mão remissa é pecado. Então a pessoa é desmotivada, tá bom, vamos viver do jeito que está. Não, essa não é a vida também que Deus quer para nós. Ele nos motiva a vivermos nessa terra, a plantarmos, a colhermos, a batalharmos, mas tudo dependendo dele, buscando nele, colocando o Senhor nas nossas metas, colocando o Senhor nos nossos projetos, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas põe o pé no mar e vai, não é? Entendeu? Agora, quando a pessoa estabelece metas ambiciosas, foge daquilo que Deus quer para ela, porque Tiago fala, vocês pedem mal para esbanjar, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Essa ambição inatingível é pecaminosa. Com relação a esse assunto, que é interessante, a gente está no trabalho lá de bombeiro, e aí a gente ouve um comentário de uma pessoa e rapidinho de contradição. Não, mas eu estou vendo essa graduação, não estou nem preocupado se vai ter promoção, não, eu estou satisfeito assim mesmo e tal. A gente até, no primeiro momento, parece assim, uma satisfação. Sim. Mas daqui a pouco você começa a ver a reclamação, que mas está dando pouco, tem que melhorar, tem vaga, tem que promover. Isso aí a gente percebe, na verdade, essa diferença com o coração está feito, de fato, que eu estou esperando em Deus. Sim. E outra coisa é aquele falso contentamento. Isso. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado, Cezão. Por detrás da cobiça exposta no 10º mandamento está o descontentamento. O que é o descontentamento? É uma insatisfação para com Deus e as bênçãos que Ele nos dá. Você não pode dizer assim, eu e Deus estamos ótimo. Mas assim, o que Ele tem feito na minha vida, Ele tem me feito comer fel. Olha, estou numa desgraça. Não, eu e Deus estamos bem. Se eu não estou contente com a situação que eu tenho vivido, quer dizer que eu não estou contente com o que Deus tem feito. Porque de onde que vêm as coisas que você recebe? Ou que você deixa de receber? De Deus. Então, se você está descontente com essa situação atual sua aqui na Terra, significa que você está descontente com o que Deus tem feito na sua vida. E esse é o fundo. O 10º mandamento expõe isso, o descontentamento nos nossos corações. Pois não? Vem da cobiça. Isso. Isso. Amém, muito bem. É verdade. É verdade. Aí acaba rompendo com princípios, né? Acaba pisando na cabeça dos outros, não importa o que o outro está vivendo, aí começa a cobiçar a vida do outro, eu quero aquilo que o outro tem, eu quero ser melhor do que o outro, aí vira uma guerra. Tiago fala, guerra entre vós. Por quê? Por causa da cobiça. Cobiça. Muito bem. Um descontentamento no coração. Olha só o que o Dr. Heber Campos Jr. fala para nós. Isso aqui é sensacional que eu estava estudando essa semana. O desafio maior não é nos alegrarmos com a bênção do outro quando nós temos a mesma bênção. O irmão comprou uma casa nova. Puxa, que legal. Eu tenho a minha casa. Que legal. Ótimo. Que bom. Me alegro com o irmão, essa bênção que Deus deu para ele. Mas o desafio maior é nos alegrarmos quando não temos esta bênção que o outro tem. E isso quebra, isso ataca, isso mexe com a ferida da cobiça no nosso coração.
Quando a outra pessoa tem, recebe, ganha de Deus, e eu não tenho, eu não recebi, eu não vou ganhar, e quem sabe Deus nunca vai me dar aquilo que o outro tem e vai ter. Nunca! Isso mexe com a cobiça do nosso coração. Né? O maior desafio é nós estarmos alegres com aquilo que Deus dá ao outro, e quem sabe Ele nunca vai nos dar. Quem sabe, numa igreja, possa haver ricos, possa haver muito ricos, possa haver pobres, possa haver muito pobres, mas um convivendo com o outro, um sendo grato a Deus pela situação que Deus tem dado, o rico repartindo para que o pobre também possa desfrutar, o pobre sendo grato a Deus pela pobreza que Deus tem dado, mas se alegrando com a situação do rico na igreja. Senhor, o Senhor tem dado a ele, Senhor, o Senhor não tem dado a mim, eu quero aprender a descansar nessa situação que o Senhor tem me dado. E assim nós vamos convivendo sem cobiça. Amém. Uhum. Na escassez. Isso. Amém. 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 Tudo inicia daí, né, Aline? Do contentamento em Deus. O rico, estando contente em Deus, ele vai aprender a repartir. Ele vai buscar de Deus não ser avarento. O pobre... Oi? Isso. Nós os pobres, né? Ah, tá. É. Nós os pobres. Senhor, eu quero aprender a ser grato por essa situação, Senhor. Tem vezes que eu não tenho carne, Senhor, mas eu quero aprender a agradecer. Mas eu quero estar contente com meu irmão. Meu irmão pagou um pacote para ir para Paris. Senhor, o Senhor deu para ele. Quero aprender a me alegrar com a alegria do irmão, estar contente, respeitar a situação que o Senhor tem permitido meu irmão passar, e nós convivermos. E aí, nessa convivência, através do Espírito Santo, o Senhor vai fazendo com que isso seja repartido entre nós. É o corpo de Cristo em ação. Isso vai sendo repartido entre nós. Não tenha dúvida disso. Deus não dá riqueza para que aquele rico seja rico para ele mesmo. Deus dá riqueza para uma pessoa para que, em primeiro lugar, ele pense no reino de Deus. O pobre tem que ser grato, não tem que ser... porque tem pobre mesquinho também. Né? O pouco que ele tem... Mas Deus vai tratando no coração do pobre também, para que ele agradeça a Deus pela situação. E através da generosidade de irmãos mais ricos, ele também vai ser alcançado nesse contrabalanceamento no corpo de Cristo. Olha, isso vai acontecendo. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Né? Amém. Misericórdia e humildade. O que isso faz? Agora eu vou encerrar. Nós não devemos ficar olhando para o outro no sentido de, outro tem, o outro não tem. Não, vamos olhar para nós e buscar uma maturidade do nosso relacionamento com Deus. Nós e Deus, nós e Deus. Se o nosso relacionamento com Deus está sendo endireitado, consertado, acertado, a consequência dos nossos relacionamentos entre nós vai ser positiva. Nós vamos aprender a aceitar a riqueza do irmão, a honra que o irmão está recebendo. Vamos poder chorar com o irmão que perdeu, que, poxa, o irmão está sofrendo, eu quero orar e estar lá com ele, ser um ombro fraterno para que o irmão também chore. Eu quero chorar com ele, pela perda, pela desonra. A gente vai aprendendo a viver como um corpo de Cristo. Para encerrar, capítulo 6, Cezão, versículo 6 a 10 de 1 Timóteo. Eu peguei aqui da Nova Almeida atualizada.
De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Parece que Paulo está dizendo assim, então vocês querem falar de dinheiro? Vou falar de dinheiro. Quer falar de lucro? Vamos falar de lucro. Lucro é piedade, é uma vida santa, uma vida devota ao Senhor, com contentamento no coração. Não adianta nada buscar de Deus piedade, santidade, se não tem um coração grato, contente. Isso desmorona, vira religiosidade. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, quem ganha, ganha, mas não é dele. Nós não levamos nada, não recebemos nada, viemos ao mundo nu, e nu vamos ao pó, sem nada. Nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E aqui eu pergunto para você, você tem sustento? Comeu um pãozinho hoje de manhã com água? Sustentou você? Tem roupa para cobrir sua nudez? Esteja contente. Como eu preciso aprender isso? Eu quero mais para eu poder estar contente. Isso é a cobiça do meu coração. O Senhor tem dado muito, mas muito mais do que eu preciso, do que eu necessito. Eu quero, Senhor, aprender a estar contente. Estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, esse desejo de ficar rico, não é quando Deus dá riqueza vem de Deus, mas quando a pessoa tem a ambição de ficar rica, esse desejo desenfreado, para aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação, armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Pessoas que correm atrás de riqueza se esquecem de Deus. Se esquecem de Deus. Porque é essa autonomia que ela quer ter na riqueza. Se ela tem riqueza, a riqueza se torna um Deus, um ídolo. Então ela não precisa de Deus. A riqueza é o seu Deus. E aí vem a bola de neve, que acaba com a vida da pessoa para com Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Riqueza sem Deus não traz alegria. Riqueza sem Deus não traz alegria. Pobreza com Deus é tudo que a pessoa precisa. Riqueza com Deus, a alegria, não por causa da riqueza, mas por causa de Deus. Amém? Nada mais? Isso, pronto, é isso aí. Ter Deus é a nossa maior riqueza. Amém? Que Deus continue o trabalhar dele nas nossas vidas para que nós mortifiquemos a cobiça nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém.